gente entrar nessa parte nova, que é a determinação de geometria molecular, eu queria relembrar os passos que nós fizemos, né, na titulação, no balanceamento das reações redox, pelo método das semirreações. Na reação de oxirredução, o primeiro conceito que nós discutimos foi de número de oxidação. Vocês lembram o que é o NOx? Saúde. Eu vou deixar o Tico falar bom dia para o Teco. Nessa hora é difícil mesmo. O que é o NOx? O que é o número de oxidação? Exatamente. Como o Vitor disse, o número de oxidação é uma carga hipotética que nós associamos a cada elemento químico em uma substância ou em um íon, considerando que aquele átomo forma ligações puramente iônicas com seus átomos vizinhos. Nós fizemos isso para o permanganato, mas eu queria pegar um exemplo mais gritante ainda, que é o íon perclorato. Caramba, né? O íon perclorato, cloro é um não metal, oxigênio é um não metal. Então, obviamente, a ligação entre o cloro e o oxigênio não é uma ligação iônica, né? O cloro está aqui na tabela periódica, o oxigênio está aqui, ó. Ambos são não metais. Então, é claro que a ligação entre o cloro e o oxigênio não vai ser uma ligação iônica. Mas é por isso que o número de oxidação é uma carga hipotética. Eu preciso ter uma ideia de como que esse átomo, como que ele está administrando os elétrons que existem ao redor dele. Do mesmo jeito, como eu já falei para vocês, que nós usamos o conceito de número de oxidação, que é extremamente útil quando a gente está discutindo reações de oxirredução, a partir, talvez amanhã já, nós vamos ver um outro conceito, que também serve para nós termos uma ideia da carga ao redor de um determinado átomo em uma substância, em um íon poliatômico, que é a carga formal. Então, do mesmo jeito como o número de oxidação é uma carga hipotética, e por que é hipotético? Nós vamos fazer as continhas aqui. A gente sabe, pelas regras que nós vimos, que a somatória dos números de oxidação de qualquer espécie tem que ser igual à carga do íon. Isso quer dizer que se eu pegar o NOx do cloro, que eu não sei quanto que é, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que eu sei quanto que é, isso aqui tem que dar a carga do íon, que é menos 1. Isso me dá para o NOx do cloro já que o oxigênio ele tem um número de oxidação de menos 2, isso dá para o NOx do cloro o valor de mais 7. É mais ou menos absurdo a gente imaginar que o cloro vai perder todos os elétrons que ele tem na camada de valência, não é? Não é absurdo? Você tirar um elétron do cloro já é difícil. Por quê? Porque o quê? Qual é a propriedade, né, quando a gente fala, por exemplo, das propriedades associadas à tabela periódica, um dado tipo de átomo que se encontra ali no grupo 17, né, na família 7A. Qual? Mais ou menos. Eu quero tirar um elétron, então isso não tem a ver com eletronegatividade, tem a ver com o quê? Para tirar um elétron. Oi? Ele tem, a gente chama de potencial de ionização, que é a energia que você tem que dar para remover um elétron, né? Portanto, para formar um íon Cl+, é muito alto. O potencial de ionização, quais são as características dos não metais? Bom, os metais, né? Os metais, eles têm como característica a baixa eletroafinidade. E os não metais, a alta eletroafinidade.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o potencial de ionização aqui é baixo, é fácil tirar um elétron, e o potencial de ionização aqui é alto, é difícil tirar um elétron, porque é óbvio, eles têm uma alta eletroafinidade. Então, o potencial de ionização vai ser alto. Então, você atribuir ao cloro um NOx de mais 7, obviamente é um número absurdo, a menos que a gente lembre que isso aí é hipotético. É para a gente entender ao longo de uma reação de óxido-redução como que a disponibilidade de carga para esse átomo de cloro está sendo alterada. Está claro? Então não é um número mágico misterioso que veio, que estava escrito lá junto com os 10 mandamentos, né? Tem os 10, aí tinha regras para o NOx, primeira regra para o NOx. Né? Bom, a gente vai usar esse íon perclorato mais tarde para uma outra coisa hoje, né? A gente vai usar para discutir geometria molecular. Mas antes da gente chegar na geometria molecular, quando nós vimos o número de oxidação, e considerando que é um número hipotético que representa a carga, né, como se aquele dado átomo só fizesse ligações iônicas puras, né, só se ligasse aos outros átomos através de ligações iônicas. Aliás, né, me desculpem, né, isso é tão mais hipotético que a ligação aqui não é iônica, como eu já falei, né, relembrando. Então, caracteriza ainda mais esse caráter hipotético desse número. Mas esse número de oxidação serve para eu entender esse fluxo de carga. Então, ao longo de uma reação, como é que nós esquematizamos o método de semi-reação? Então, em primeiro lugar, dada uma reação química qualquer, eu tenho que identificar quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Então, eu escrevo as semi-reações de oxidação sem balanceá-las ainda. Eu escrevo a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Para cada uma dessas semi-reações, eu vou fazer, em primeiro lugar, o balanceamento de todos os átomos, menos hidrogênio e oxigênio. O que geralmente é simples, né? Porque eu só estou olhando uma semi-reação. Então, na aula passada, por exemplo, nós vimos permanganato. Nós fizemos 2 reações com permanganato. Então, no primeiro caso, que eu não me lembro, era uma reação de permanganato com ferro. Então, as reações são muito simples, né? É o íon permanganato dando manganês 2+. Eu só tenho manganês e oxigênio para balancear. Balancear o manganês é fácil, né? 1 e 1. E eu fazia depois o balanceamento dos oxigênios com água, com moléculas de água, e compensava do outro lado com íons H+. Feito o balanceamento de massa, eu fazia o balanceamento de carga, acertando a carga com os elétrons que estavam do lado que fosse adequado. Fazia a mesma coisa para a semi-reação, para outra semi-reação, somava as duas. Antes eu multiplicava pelos números inteiros adequados, né, para que o número de elétrons na etapa de oxidação e de redução fosse igual, e a reação estava balanceada. Mas lembrando de novo, né, o que nós fizemos no balanceamento das reações que aconteciam em meio alcalino, era fazer o balanceamento como se a reação estivesse acontecendo em meio ácido e depois neutralizar os H+, colocando o OH- dos dois lados. O que a gente vai fazer hoje, mas tirando essa questão operacional do exercício, não sobrou nenhuma dificuldade conceitual, sobrou? Conceitualmente, alguém tem alguma dúvida no que foi feito? Ótimo. Eu lembro, né, que esse balanceamento de reações de óxido-redução é assunto específico do ensino médio. Mas a gente revê aqui por uma questão porque é extremamente importante o balanceamento de reação, né? Então, vocês podem entrar com dúvidas em balanceamento quando vocês começam essa disciplina, mas vocês não podem sair com dúvidas quando vocês a terminam. Então, por favor. O que nós vamos discutir hoje, começar a discutir hoje, é ligações covalentes. Quando nós discutimos a ligação iônica, na verdade, a gente não tem muita coisa do ponto de vista conceitual para discutir na ligação iônica. A ligação iônica é uma interação do tipo eletrostático, a gente usa o modelo coulombiano para descrevê-la,
É um modelo colombiano com algumas correções, porque íons, né, cátions e ânions, não são cargas pontuais, e nós temos que levar em consideração a dimensão desses íons. Então, nós incluímos na equação de Coulomb um potencial repulsivo, e nós incluímos também uma outra constante que está relacionada ao modo como os íons estão compactados na estrutura cristalina. O que, em última análise, está relacionado com o tamanho deles, né? Se os íons forem bastante pequenininhos, eles conseguem ficar de uma forma mais compactada. Se eles forem mais volumosos, não. Quando a gente vai falar da ligação covalente, já é um pouco mais... Diga, desculpa. O jeito que eles estão compactados influencia o tamanho, influencia a solubilidade também? O jeito como eles estão compactados? Não. Quem é determinante na solubilidade é a energia com que esses íons estão presos uns aos outros e é a energia que você depois obtém no processo, na etapa de solvatação. O empacotamento, não. Não diretamente, né? Porque como o empacotamento depende do tamanho de íon, e, por exemplo, a interação com as moléculas de água na solvatação também depende, a energia, né, que é liberada no processo, depende também do tamanho do íon, são coisas que estão relacionadas, mas você não necessariamente passa por isso para explicar, você não precisa ir por aí. Mas quando a gente vai falar de ligação covalente, a gente tem muito mais aspectos para considerar. E aspectos que são extremamente importantes porque eles estão relacionados com estrutura molecular. Hoje a gente vai falar de geometria molecular. A geometria molecular descreve o modo como os átomos estão ligados espacialmente falando. Mas a geometria molecular, ela não me fala nada sobre como os elétrons que participam das ligações, como que eles estão arranjados. Então, quando nós discutimos ligações covalentes, nós podemos discutir, por exemplo, a questão da ressonância. O que são essas estruturas de ressonância? Por que é importante a gente conhecer a geometria molecular? Aí eu pergunto para vocês, pensar na estrutura da água e a ideia de polaridade. Pensar na molécula de água. O oxigênio é central, o hidrogênio é terminal. O hidrogênio ele é sempre terminal, porque ele só pode fazer uma ligação química, certo? Então ele não pode estar no meio da estrutura. Qual é a condição sine qua non para que a molécula de água seja polar? Aliás, eu vou mudar a pergunta, né? Por que a molécula de água é polar? Hã? Não, antes disso, por que ela é polar? Mas... Não, é antes disso. Isso é a explicação. O oxigênio atrai mais para si o par eletrônico. Então, o oxigênio, ele vai ficar... A somatória das cargas na molécula de água, ela continua sendo zero. Mas a distribuição eletrônica dos elétrons, ela não é homogênea na molécula como um todo. O oxigênio, ele é mais eletronegativo, ele vai atrair mais para si o par eletrônico. Vai atrair mais para si os elétrons que participam da ligação, que é o par eletrônico. Então ele fica com uma carga negativa, uma carga parcial negativa. E cada um dos átomos de hidrogênio fica com uma carga positiva. Mas só isso não basta para que a molécula seja polar, certo? Basta? Não. Me digam uma condição na qual a água não seria polar. Se ela fosse linear. Porque se ela fosse linear, o oxigênio estaria no meio da estrutura
E aí o que ia acontecer? Ele ia puxar os elétrons dessa ligação e ia puxar os elétrons dessa ligação. E aí essas duas componentes aqui iriam se anular. Tá certo? Nós vamos ver isso mais detalhadamente depois, mas vocês já ouviram falar em momento dipolar? Ou em momento de dipolo elétrico? Vocês sabem o que quer dizer? Uma coisa é a gente sabe a fórmula, né? O momento dipolar ou momento de dipolo elétrico, a gente representa desse modo, essa é uma letra grega, é a letra Mi. E como tem a setinha em cima, significa que é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, ela depende de direção, ela é direcional. Matematicamente, o momento dipolar é o produto, né? Imaginem um dipolo. Eu posso representar a molécula de água como um dipolo, né? Os elétrons que vão se concentrar sobre o oxigênio são um dos polos. A parte da molécula que tem os hidrogênios é o outro polo. Então, eu posso representar a molécula de água como um dipolo. A gente vai fazer uma representação melhor dela. E se nós imaginarmos aqui uma distância R que separa essas cargas, então, esse momento de dipolo aqui é o produto da carga pela distância. Mas isso aqui é só a fórmula, né? O momento dipolar, para vocês entenderem melhor, o momento dipolar é a habilidade que um dipolo tem de se alinhar quando eu aplico um campo externo. Então, o momento dipolar ou momento de dipolo elétrico é a habilidade que um dipolo vai apresentar. Imaginem, por exemplo, que eu coloco aqui as placas de um capacitor. Isso aqui são as placas de um capacitor. Isso aqui, obviamente, é hipotético, né? Então, se eu aplico um campo externo a um dipolo, obviamente que aqui vai existir um campo elétrico, quando eu fecho esse contato aqui, e esse dipolo vai se alinhar com esse campo, né? Então, é a habilidade que ele tem para fazer isso aí. Se ele se alinha, né, de modo assim, né, fracamente, se ele não tem uma grande habilidade para fazer isso, então o momento dipolar é pequeno. Se ele faz isso de uma forma assim bastante efetiva, ele tem um alto momento dipolar. Então, quanto menor for a distância que separa essas cargas, menor é o momento dipolar. A gente sempre faz uma associação disso com o torque, né? Que vocês estudaram em física, ou se não estudaram, vão estudar. Mas, por enquanto, basta a gente entender que o momento dipolar depende da carga. Quanto maior a carga, maior é esse momento dipolar, claro, né? Mais prontamente aquele dipolo vai se alinhar se as cargas forem maior. E também depende da distância. Quanto menor for a distância, menor o momento dipolar. Então, como é uma grandeza vetorial, esses vetores aqui, eles vão se cancelar. Porque, obviamente, eles têm a mesma magnitude. Então, se eu somar vetorialmente, eu vou ter zero. Então, para que a água tenha momento dipolar, ela tem que ser angular. Isso é um fato experimental. Isso é um fato experimental. Quando a gente coloca
água gelada em um copo, o copo não fica molhado do lado de fora porque a água atravessa os poros do vidro, tá bom? Eu já ouvi essa explicação. Alguém falando seriamente que, usando o argumento falacioso de que a molécula de água era linear, e como a estrutura do vidro tem uns poros, né, que são aqueles, né, são as unidades de sílica unidas, formando aqueles tetraedros e tal, então a molécula de água atravessaria a estrutura, e não dá para levar a sério, mas eu sempre falo para vocês, vocês têm que ser críticos, vocês precisam ser críticos. Porque tem um artigo publicado, está certo que é uma revista de não tem uma grande reputação, né? Mas tem um artigo publicado numa revista, ou é no final da década de 1970, ou é começo da década de 1980, onde o autor demonstra, aspas, que a molécula de água é linear, né? Então, até hoje eu não sei como aquele artigo foi aceito e publicado, né? Porque os argumentos para refutar aquilo são... Qualquer um de vocês aqui podia refutar aquele artigo, recusar. Bom, existem, portanto, propriedades super importantes como a polaridade, porque a polaridade influencia. Eu já mostrei para vocês umas simulações na qual vocês devem estar lembrados, eu mostrei numa aula de sexta-feira uma simulação que tinha um cristal grande de uma substância iônica e como é que a água, as moléculas de água atuavam nessa estrutura cristalina para dissolvê-la, retirando os íons, não sei se vocês estão lembrados. Mas, essencialmente, o que acontece é que cada íon na estrutura, porque ele tem uma carga, ele vai interagir com o dipolo da água. E ele vai interagir com o dipolo da água exatamente porque tem uma parte da molécula de água que vai interagir mais fortemente com o cátion, é a parte que tem o oxigênio. E tem uma outra parte que vai interagir mais fortemente com o ânion, que é a parte dos hidrogênios. Então, propriedades como solubilidade estão diretamente relacionadas à polaridade.